Adolfo, e como que é a rotina de um pai que tem o filho na UTI neonatal? Quem está de fora, quem não viveu essa situação, não tem a menor noção de horários que pode visitar o filho, se alguém pode ficar lá, se é possível ter contato físico com a criança. Como que é isso? Conta pra gente. Então, você tem os horários de visita, então das 9 horas da noite às 9 horas da manhã, ninguém entra na UTI neonatal, né? Pelo menos era assim na época que eu estava lá. E aí você vai, então, às 9, até eles não eram restritivos a quanto ficar lá, né? Tinha vezes que a gente ficava 40 minutos, às vezes até 1 hora, dependendo se ele estava bem, enfim. Mas tudo depende muito de se ele está bem ou não, né? No começo, é claro, a gente chegava lá, não podia encostar. No primeiro dia, 2, ele estava muito, muito fraquinho mesmo. Mas aí depois, já no terceiro dia, já chegava, podia encostar nele, brincar com ele, né? Eu gostava de brincar com os pezinhos dele, assim, né? Eu lembro que eu dava o meu dedo para ele segurar, a mãozinha dele não fechava a volta no meu dedo. O tamanho da mãozinha dele, né? Era muito pequenininho mesmo, né? Era pele e osso, né? Imagina, para ter 1 quilo, né? Era pele e osso. Então, aí você ia então às 9, aí depois meio-dia, aí depois às 3 da tarde, né? E 3 em 3 horas. E a gente não ficava lá no hospital, porque tem um lugar lá que as mães ficam, né? Então, principalmente as mães que são de fora, das outras cidades. Tem um estar, né? Então, elas ficam no hotel, né? O SUS paga lá o hotel, enfim. E as mães vão às 9 horas da manhã e ficam até às 9 horas da noite. Então, elas ficam nesse espaço lá, enfim. Só que só a mãe pode ficar, né? O pai não, né? E então, só que a gente optou por ir e voltar para casa. Eu lembro que a gente fez, se eu não me engano, uns 500 quilômetros. Né? Indo e voltando 5 vezes por dia. Isso que a gente morava lá no São Cristóvão. Era pertinho, né? Mas assim, eu trabalhava igual, né? Normal. Eu lembro que foi uma época assim que eu tava muito irritado, assim. Foi uma coisa assim. Você quer pedir desculpas para alguém agora? Eu pedi desculpa pro Flavinho. Pedi desculpa pro Flavinho porque realmente eu acho que eu descontei nele mais do que eu devia, né? Então assim, foi é bem complexo, assim. Eu lembro que eu desenvolvi a minha ansiedade, eu sempre canalizo na alimentação, né? E isso eu não consegui corrigir ainda, né? Eu engordei 10 quilos né? Muito rápido. Porque eu não pensava que eu estava comendo, só pensava em outras coisas. Né? Precisava de uma válvula de escape. 2 minutos acabava a refeição, né? Então foi uma coisa assim que eu lembro que destrambelhou isso aí, né? Sim. Então, aí beleza. Aí você chegava lá, sempre tinha o boletim do médico, dizendo como é que ele estava, enfim, né? E aí podia ficar lá, enfim, às vezes quando tinha amamentação, a gente curtia, né? Tinha época do carnaval, eles fantasiavam ele, Páscoa, né? Fantasiavam as crianças, era muito legal isso aí. Não era a obrigação das enfermeiras fazer isso, mas elas faziam questão, né? Isso é muito legal. É bonito a forma com que elas cuidam dos nossos filhos, é muito bonito. Muito humanizado, né? É como fossem filhos delas, assim, né? E aí chegava no fim do dia, eu sempre fazia, então, o diário, né? Eu tinha esse diário, porque muitas pessoas me perguntavam, como é que tá o Marlon? Como é que tá o Marlon? Aí eu falava, não, no final do dia eu passo um relatório para todo mundo, eu montei uma lista de transmissão, né, no WhatsApp, e eu mandava para todo mundo. E era uma forma também, para mim escrever sempre foi uma forma de você também abstrair o lado bom do negócio, né? A escrita tem uma função quase terapêutica aí, né? Né? Bom, né? Você é a melhor pessoa para dizer isso, né? Pelo menos para mim é uma... né? Eu imagino que para as outras pessoas também. E é uma maneira de externar o que você está sentindo, o que você está pensando, né? Exatamente. Porque falar é importante, escrever é importante, né? E aí eu chegava e eu dizia, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, acho que amanhã vai acontecer isso, tal. O médico não quis prometer nada, mas, né, tá estável, e assim ia. E aí eu escrevia e mandava. E tanto que as pessoas que me pedem, eu sempre digo, escreva, né? Chega no final do dia, escreva. Você escreveu todos os dias que você estava lá? Todos os dias. Então tem 63... tem 63 textos, né? Inclusive, quando eu pretendo fazer um livro sobre isso, né? Já era para ter feito. Tá o compromisso público. Agora não vai escapar. Tem mais como, né? Não. Claro, dá uma editada bem nesse material aqui, porque assim, ó, quando eu cheguei lá no hospital, que eles estavam mexendo no meu filho, a primeira vez que antes eu vi ele, né? Então, ele nasceu às 9 e pouco da noite, sim, eu fui ver ele, era 1h30 da manhã.
né? Cara, e assim, você falar das 9h30 da noite, 1h30 da manhã, nós conversando aqui, passa, que é né? Agora, se você tá ali numa antessala da UTI neonatal, não, é uma semana. É uma semana com a cabeça, né? Eu lembro que eu li tudo que tinha nos cartazes, assim, que tinha ali, eu li tudo, assim, tinha... que tivesse lá, eu lia. Né? Então, o meu objetivo é escrever um livro e deixar ali pro pai, a mãe. Que é uma grande ideia. É um material Não, disponível para quem está vivendo essa situação. Exatamente. Né?